Oi, gente! A nossa aula de hoje é de história. Vamos para a aula! Na aula de hoje, iremos aprender sobre as entradas e bandeiras. As entradas foram expedições financiadas pela coroa portuguesa, ou seja, pagas pela coroa portuguesa. A coroa portuguesa enviava pessoas até o Brasil para fazer expedições. E o que é que essas expedições visavam? Elas visavam explorar o território e fazer o mapeamento, abrir vias de transportes e fazer pesquisas minerais. Ou seja, o território aqui da colônia, de Portugal, ou a terra do Brasil, ainda não era conhecido. Afinal, o Brasil foi descoberto pelo litoral. Mas o interior do Brasil era muito grande e os portugueses não tinham noção do tamanho que o Brasil era na verdade. Por esse motivo, foram enviadas essas expedições para conhecer o interior do Brasil, certo? Podemos ver aqui na imagem um acampamento desses expedicionários que vieram aqui conhecer, desbravar o território do Brasil. Uma coisa bem interessante em relação às entradas é que eles respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Olha só, o Brasil era dividido entre o território de Portugal e da Espanha. E as entradas, como eram financiadas pela coroa portuguesa, eles respeitavam esse limite. Então, eles não adentravam no Brasil, que era de território espanhol. Já as bandeiras eram expedições patrocinadas por particulares, é isso mesmo. Então, pessoas contratavam esses bandeirantes para explorar o território, mas com outras finalidades. Olha só, eles visavam capturar indígenas para posteriormente vendê-los como escravos, procuravam metais preciosos, abriam vias de transporte e também queriam quebrar a resistência dos indígenas que se rebelavam e dos negros que fugiam. Então, nesse período histórico aí, vamos ter já escravos africanos. Podemos ver aqui na imagem, como eram os bandeirantes daquela época, são uma pintura. E também aqui, ó, gente, o momento em que eles estavam em conflito com os negros ou com os nativos, os indígenas. Uma coisa também bem interessante em relação às bandeiras é que eles não respeitavam o território ali limitado pelo Tratado de Tordesilhas. Eles invadiam sem problema nenhum os limites entre Portugal e Espanha. Bom, gente, o bandeirantismo pode ser dividido em 3 ciclos: ciclo do apresamento, ciclo do ouro de mina e ciclo do sertanismo de contrato. Temos aqui, gente, a imagem de um bandeirante paulista. Por que bandeirante paulista? Porque eles vinham ali da capitania de São Vicente, que é hoje São Paulo. Então, eles já se identificavam como paulistas. Isso é muito interessante porque eles não queriam as riquezas para levar para Portugal, para a coroa portuguesa em si, para eles e para enriquecer a região deles. Então, eles já se identificavam com a região deles aqui no Brasil. Vamos falar agora sobre o ciclo do apresamento. As expedições de apresamento ocorreram por consequência da colonização da capitania de São Vicente, que eram as seguintes: abandono por parte da metrópole, pequena propriedade, policultura e isolamento absoluto e pobreza. Então, a capitania de São Vicente, que estava localizada aqui na colônia de Portugal, que era o Brasil naquela época, estava muito afastada da metrópole, ou seja, Portugal. Por esse motivo, eles se sentiam abandonados, não recebiam suprimentos e passavam por situações difíceis. Além disso, eles tinham diversos cultivos, diversas plantações e não conseguiam dar conta, com a mão de obra que tinha. Eles tinham uma mão de obra escassa, pois eles já tinham capturado e escravizado os indígenas daquela região. Por esse motivo, eles começaram a adentrar o território brasileiro para explorar e capturar os indígenas, certo?
Porém, eles encontraram uma dificuldade nesse sentido, que eram os padres jesuítas. Bom, gente, os padres jesuítas vieram aqui para o Brasil, para a colônia, para catequizar os índios, ou seja, tornar os índios cristãos. Então, eles eram contra os índios serem escravizados. Eles não queriam que os índios fossem escravizados. Então, eles pegavam esses indígenas, levavam ali para uma missão, né, um lugar que era reservado para os padres e para essa cristianização dos índios, né? Sabendo disso, né, os bandeirantes eles iam até esses lugares, invadiam, enfrentavam os jesuítas, muitas vezes matavam eles e pegavam os índios que estavam naquela região para eles, para serem escravizados. Levavam daquela região para as fazendas deles, certo? Os jesuítas, passando por essa situação, mudavam-se de lugar. Mesmo assim, os bandeirantes iam atrás e enfrentavam mais uma vez os jesuítas e pegavam os índios para eles. Um tempo depois, a coroa portuguesa ela autorizou que os jesuítas armassem os indígenas para enfrentar os bandeirantes quando fossem atacados por eles. Mas isso só veio a ter fim quando começaram a ser comercializados, né, escravizados pessoas vindas do continente africano. Então, quando começaram a trazer os negros da África para serem escravizados aqui no Brasil, foi que eles pararam de perseguir os índios dessa forma. Vamos falar agora sobre o sertanismo de contrato. Bom, o ciclo do sertanismo de contrato foi caracterizado pela ação dos bandeirantes que eram contratados por particulares ou por autoridades coloniais para combater os indígenas ou destruir quilombos. Então vemos aí que nessa fase da história já existiam aqui muitos negros vindos da África para serem escravizados. Temos aí nessa imagem os bandeirantes enfrentando aí os africanos que estavam fugindo, né? Porque ninguém gosta de ser escravizado. Então eles não aceitavam aquela vida e fugiam, adentravam o interior ali do Brasil para se esconder e formar quilombos. E os bandeirantes eram contratados muitas vezes por coloniais, né? Por particulares, donos de fazendas para procurar aqueles escravos ou até por interesse próprio, na verdade. Então, eles iam aí adentrar o território para capturar esses africanos que tinham fugido ou até para enfrentar os indígenas que estavam se rebelando de alguma forma. Vemos aqui nessa imagem um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. Gente, ele ficou muito conhecido, pois ele foi o responsável por enfrentar o Quilombo dos Palmares. Então, ele foi contratado por coloniais na época e ele enfrentou e guerreou lá com o Quilombo dos Palmares e veio assassinar o Zumbi dos Palmares. Ciclo do Ouro de Mina. Com o declínio do ciclo do aprisionamento dos indígenas, os bandeirantes intensificaram a busca por ouro e pedras preciosas. Então temos aí uma nova fase, né, dos bandeirantes, onde eles tinham o interesse em adentrar, ou seja, continuar desbravando o território brasileiro, que ainda era bastante desconhecido. Então eles faziam isso em busca de ouro, de pedras preciosas e muitas vezes por interesse próprio. Então eles não eram contratados por alguém, eles visavam o seu próprio lucro. Temos aí nessa imagem, né, um bandeirante, né, minerador. Como podemos ver na mão dele tem uma coia que é usada para minerar e um negro que foi escravizado. Então ele é um escravo que está trabalhando para essa pessoa, esse bandeirante. E nessa outra imagem temos uma mina. Observem que quem está trabalhando nessa mina aí são os africanos escravizados. Então, nesse momento histórico, os africanos eram muito frequentes aqui no nosso território.
Outra parte bem interessante dessa fase da história é que é nesse período que acontece a Guerra dos Emboabas, né? Onde os bandeirantes paulistas encontram essa mina aí, que fica hoje mais ou menos na região de Minas Gerais, e os portugueses, eles enfrentam lá os bandeirantes e tomam deles essa mina, eles derrotam os bandeirantes, né? Então, é nesse período histórico que acontece a Guerra dos Emboabas. Monções. Monções eram viagens que os bandeirantes paulistas faziam pelos rios com a finalidade de abastecer áreas de mineração. Gente, nessa época começaram a surgir vários vilarejos aí no território do Brasil, né, que antes não existiam. Esses vilarejos surgiram com a mineração. Os bandeirantes, eles se instalavam naquele lugar, naquela região, começavam a minerar e dali traziam suas famílias e começavam a criar uma vila. Só que essas vilas ficavam muito afastadas, então o abastecimento era muito difícil, pois ainda não existiam estradas. As estradas que existiam eram estradas muito precárias, então a alternativa que foi criada para abastecer esses lugares foram as monções. Eles esperavam os rios encherem, o rio Tietê principalmente, e a partir do rio Tietê eles iam levando mercadoria para as várias vilas que foram criadas pelos mineradores. Temos aqui, mais uma imagem de uma monção, né, o comércio na beira do rio. E era assim que era feito o abastecimento das vilas dos mineradores, né, as monções. E aí, gente, gostaram da aula? Compreenderam tudo direitinho? Eu espero que sim! Agora é com vocês, é hora de fazer a atividade. Caprichem, tá? E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu estarei à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima aula!